Está no ar o episódio de número 53 deste podcast, que é o podcast que na semana passada deu um problema bem grave de áudio, mas ele esteve ali até o final. Quem esteve conosco até o final escutou os problemas de áudio. Quem não foi até o final não teve problema nenhum, porque não escutou os problemas de áudio. A culpa foi do meu computador, que estava quente, estava muito quente aquele dia, e o computador não aguentou, se entregou, se marchou naquele calor e começou a travar o áudio e tal. Inclusive, um dos nossos ouvintes, o Mário, disse que tem um amigo dele que faz um podcast também, que usa um outro programa que grava o áudio nos dois computadores, um aí e um aqui, que daí não tem nenhum problema de áudio. Então, de repente, para a sequência, assim que o Mário me mandar o nome deste programa, mudaremos a operação para este novo programa para gravar os áudios de maneira independente. Dito isso, bom dia, boa tarde, Qual Mário? Curtis, como estás? Oi? Qual Mário é? O Mário, esse mesmo. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, a galera. Mais um episódio. Pedimos desculpas, né, pelo último aí. 30 minutos bons e depois os últimos 30, duvido que alguém conseguiu escutar, porque não tinha como, mas enfim, das informações importantes do que travou no último episódio, sobre os quenianos suspensos que a gente falou, foram 160 quenianos suspensos atualmente no atletismo, né, por alguma questão de doping. Essa informação acho que ficou meio travada, não sei se deu para entender, mas só para demonstrar a grandiosidade, né, em número de atletas quenianos, né, só quenianos, tirando outros africanos que também tem etíope, outros países da África, mas quenianos, 160 atletas suspensos atualmente, o que é um número muito grande, levando em conta a questão geográfica, principalmente, né? Porque a gente sabe que os quenianos eles treinam em maioria num local, né, específico, num distrito onde a maioria dos atletas treinam. Então isso mostra que, infelizmente, o doping lá é muito fácil de ter, de acessar, e que se tornou um mercado, né? A questão do doping do Quênia. E aí, claro que existem outros interesses. Exemplificando esse atleta da semana passada que a gente falou, o Korir, já ganhou a maratona de Nova York, já ganhou diversas maratonas, foi pódio diversas vezes na maratona de Nova York, foi pego só agora, né? Então esse dinheiro que ele já ganhou, todo o sucesso que ele teve antes, continuará com ele, porque o doping vale, né, a partir do momento que você é detectado. Por isso que é um mercado muito grande, nisso já, tu imagina, né, quanto de dinheiro que ele já ganhou, quanto de dinheiro que o empresário, que a equipe, que os patrocinadores já ganharam com esse atleta. E aí, depois que cai, né, é descartado. Vamos pegar outro atleta aí, vamos investir em outro. E no Quênia está sendo dessa forma, infelizmente. Exatamente. Eu acho que essa questão do doping é muito acima do que a gente compreende. Eu acho que as sanções dadas à Rússia deveriam, em dado momento, serem dadas também para o Quênia. Assim como a gente viu lá, né, no passado, a antiga União Soviética, a Alemanha Oriental, recordes que são daquela época ainda, que até hoje não foram batidos, que a gente já falou em alguns episódios aqui do nosso podcast. E eu acredito que é muito complexo, né, a batalha da WADA, da AIU, contra o doping, porque o doping sempre caminha muito na frente. Uma coisa que a gente acabou não comentando aqui no programa sobre doping também, sobre os americanos, daí no caso, que também se sabe que passa-se um pano, geralmente para os americanos, quando a própria federação do país passa um pano lá, quando dá algum problema. As suspensões dos americanos, na sua grande maioria, parece que não são tão longas quanto as penas dos atletas africanos, sul-americanos, etc., europeus. E agora tem esse novo Jogos Olímpicos do Doping, né? O Enhanced Games, que é uma coisa que eu acho que vai nascer. Eu torço muito para que aconteça como aconteceu com o Grand Slam Track, apesar de não torcer para o Grand Slam Track quebrar. Eu quero muito que o Enhanced Games quebre, porque eu acho que a gente inverte os valores que a gente busca, né, no esporte, a gente inverte os valores que a gente busca na competição limpa para uma coisa totalmente manipulada e mexendo principalmente, né, com a saúde das pessoas envolvidas ali, e é o que o doping causa
a longo prazo, né, alguns atletas acabam falecendo de maneiras suspeitas, e eu acho que o doping é uma questão muito importante, tem que ser trabalhada, mas eu sei que é muito complicado também de chegar em todo mundo que usa, todo mundo que se dopa. Teria que haver um controle muito mais rígido, talvez uma forma mais barata de fazer o controle de antidopagem, alguma coisa nesse sentido, para poder atingir mais pessoas, ao invés de 3, 4 por prova, atingir 50, 60 por prova. Mas aí com certeza pegaria-se muito mais atletas. E investir muito no fora de competição, né? Que a gente sabe que o atleta que se dopa com algum médico do esporte, se dopa com algum, né, com alguém que entenda da meia-vida da droga, acaba conseguindo ficar limpo sempre na hora da competição. Então eu acho que é mais ou menos por aí. O doping é uma coisa muito complexa e a gente torce para que a maioria consiga ser pega, né, nos controles antidopagem aí, e acredito que uma sanção para o Quênia seria bem interessante nesse momento, assim como aconteceu na Rússia, pelo menos, sei lá, uns Jogos Olímpicos, alguns campeonatos mundiais. Eu acho que a gente precisa parar, né, essa sangria que é o doping no Quênia. Exatamente. Superado esse assunto de doping, temporada indoor está iniciando. Já temos aí grandes competições previstas, grandes resultados já dos atletas. Tivemos essa semana, na verdade, sábado, no dia 17, 19, 18, 17, um recorde sul-americano caindo, o recorde dos 1.500 indoor da América do Sul, o Valentim Soca, esse atleta uruguaio que vem quebrando muitos recordes, finalista o ano passado no Mundial nos 5.000 metros, e bateu um recorde que deveria cair, né? Porque o recorde era do Federico Bruno, um atleta argentino que está suspenso por doping. Ele era o atual recordista dos 1.500 indoor, né, de pista coberta, com 3:38:03, e agora agora o Valentim Soca bate esse recorde com 3:36:34. É uma corrida que foi na Espanha, que foi vencida pelo Mohamed Atal, um corredor de 800 metros, muito rápido, correu 3:35:65, e o Valentim Soca chegou muito perto dele, até me surpreendeu, por estar ali até o final, sem largar e correndo muito bem. O Valentim Soca que chegou muito perto do índice para o Campeonato Mundial Indoor, que acontece esse ano, deixa eu confirmar o país aqui, mas acontece agora em março. E o recorde, na verdade, o índice dos 1.500 metros é 3:36:00. Então o Valentim Soca chegou muito perto aí, quase fez o índice. Acredito que se ele correr outras provas, ele deve sim fazer este índice, né? É o que aparenta. Então, É, ele que já tinha sido quarto em Valência, né, com 27:21. Então mostra que ele está correndo bem, né? Dos 1.500 aos 10 quilômetros, aos 10.000 metros. Um uruguaio aí que estava morando nos Estados Unidos, acredito que não se formou ainda, está fazendo temporada indoor na Europa e é um grande talento aí da América do Sul, que a gente tem que ficar de olho porque está brigando com os melhores do mundo. O Mundial de Atletismo acontece de 20 a 22 de março em Torum, na Polônia. E antes disso, né, tem algumas etapas do World Athletics Tour, mas o Campeonato Mundial em si acontece de 20 a 22 de março em Torum, na Polônia. Essa marca do Valentim Soca realmente é uma marca, mais uma marca impressionante dele. Acho que ele vem aí quebrando recordes em cima de recordes desde que se mudou para os Estados Unidos. Conversei com um cara que conheceu o Valentim Soca com 16 anos aqui no Brasil. Ele vinha aqui para Sojipa treinar junto com... Todo ano no verão, alguns uruguaios vêm para Sojipa aqui treinar, né? E o Valentim Soca foi um dos atletas que veio algumas vezes aqui para o Brasil para treinar. E esse atleta me disse que ele fez um 3.000 com 16 anos e correu, acho que 8:19 no 3.000 com 16 anos aqui na pista da Sojipa, e que foi um negócio meio absurdo, assim. Ele puxou 2.000
e depois o último 1000 ele correu sozinho e destruiu também, né, com uma idade, né, bem precoce, assim, bem cedo, já correndo uma marca relativamente boa, né, em alto nível. Então, ele tá aí quebrando recorde em cima de recordes, torcemos muito para que esteja tudo certo com ele, e daqui a pouco também pode ser um dos nomes da América do Sul aí na maratona, né, quando de repente subir de prova, ele já corre 10, já corre 5, não sei se ele tem marca na meia maratona já, não sei, mas acho que é um cara que pode ser no futuro aí uma das esperanças sul-americanas aí para a maratona. Foi uma prova muito bem feita e parabenizar aí por mais um recorde sul-americano, e legal que caiu do Frederico Bruno, né, porque o Frederico Bruno não era limpo, né, não estava limpo, depois apareceu aí o Frederico Bruno, que corria muito bem das distâncias do 800 até a maratona, era um negócio meio impensável, assim, então que bom que caiu esse recorde aí. Torcemos para um recorde limpo. Exato, né? Já tá marcado algumas provas indoor com um field muito legal nos Estados Unidos. Na Europa também temos diversas provas, já os atletas fazendo índice para o Campeonato Mundial, que vai acontecer na Polônia. Então, né, o Mundial Indoor a gente sabe que normalmente nem todos os atletas principais do atletismo eles estão lá competindo, mas como esse ano é um ano que não tem Mundial Outdoor, não tem Olimpíada, creio que os atletas vão sim estar em maior quantidade no campeonato indoor, né? Embora a gente tenha em agosto ali o Ultimate Championship, que é praticamente um mundial mais seleto, ainda assim creio que no indoor vai estar muito legal, né? As provas de meio fundo normalmente, e 1.800, 1.500 e 3.000 sempre é um show à parte, então creio que Ingebrigtsen vai estar, outros atletas muito fortes, a gente torce que sejam baita provas aí. Essa semana também vi uma matéria bacana do sueco Algren, falando que ele até 2028, até Los Angeles, vai continuar nas provas de pista e a partir disso vai sim pensar na maratona. Então é um atleta aí que também, né, a gente tem que ficar de olho, um atleta que é mais um para a gente observar se consegue, né, migrar as marcas do 10.000 para também da meia maratona. Ele tem 58 na meia maratona. Então é um atleta que, em tese, né, a gente crê que pode correr uma baita maratona. Mas, claro, né, maratona é um pouquinho atípico. Nem sempre o que prima é a prova disso, né? A matemática não é exata de você ter uma meia maratona absurda e correr uma maratona ótima. Eu acho que o que prima ainda tem muita lenha para queimar, mas a gente vê que não é tão simples assim, né? O Al Green que tem na rua 26,45, a gente coloca aí, pode passar 29, vamos dizer, né? Ele tem 26,45 no 10 quilômetros e na meia maratona, né? Ele tem, vou olhar aqui, mas ele tem 58 e pouquinho, acho que ele foi o recorde, né? Europeu, que ele bateu 58,41, que ele correu em Valência no final do ano passado. Então a gente bota, né? 58,41, pode passar uma hora e um aí, tranquilo, mas nem sempre é assim. O Kiplimo, que é um cara que tem 56, né? Mostra que não é tão simples assim de manter a maratona, né? Eu não posso, como é que é? Não tenho lugar de fala, mas todas as pessoas que já conversei, elas, né, dizem que realmente é algo um pouco inexplicável o que se sente durante a maratona, e eu acho que é muito de característica também do atleta, né? Tem gente que se encaixa muito bem para correr uma maratona, que suporta muito o sofrimento, tem gente que treina muito e não consegue correr tão bem, né? A gente teve o nosso exemplo aqui, que os mais antigos, o Tadese, né? O Tadese é o exemplo clássico de, claro, numa era ainda que
não tinha tanta tecnologia dos tênis, já estava, né, um pouquinho. O projeto, ele participou do projeto do Sub 2, então já tinha a tecnologia da Nike, mas mesmo assim, um cara que tinha, né, era o recordista mundial da meia maratona na época e correu uma maratona aí para acho que 2:08 o 12 e tempo 8. dele, É. né? Então mostra que realmente assim a meia maratona é uma coisa e a maratona é outra, embora, né, sejam semelhantes, mas é o dobro da distância e é muito mais tempo de esforço, o organismo muda bastante nessa questão aí de treinamento, de suportar. Acho que esperamos que o sueco, né, já estamos aí ansiosos para depois de 2028 acompanhar ele correndo uma maratona. Ele postou um story esses dias que dizia ali na previsão, ele tava com o Chorus, tem patrocínio do Chorus, e ele tava mostrando, né, a previsão de maratona do Chorus dele era 1:59 e uns quebrados. Agora não lembro quanto que era os quebrados, mas acho que era 1:59:19, 1:59:28, sei lá, uma coisa assim. E aí ele, né, tava brincando com a situação ali do Chorus, e aí logo depois desse post aí que ele anunciou, né, acho que as pessoas devem ter perguntado, né, muito se ele ia pra maratona, se ele ia pra maratona, e ele acabou, né, dizendo que até 2028 vai investir nas provas mais curtas, nas provas de pista, e depois sim vai migrar para maratona. Ele é sim o recordista europeu da meia, ele é recordista europeu dos 10 km na rua, que ele bateu agora em Valência, e ele também é recordista europeu dos 5.000 metros, com 12:44:27. Além dos recordes nacionais, do 10.000, do 3.000 em pista curta, do 3.000 rasos, do 1.500, no 1.500 não, mas dos 5 km na rua também. Ele é o recordista nacional dessas provas. Então tem aí 3 recordes europeus e mais 7 recordes nacionais, o Andreas Almgren. Falando um pouco da temporada indoor, eu acho que um dos grandes eventos que acontecem agora, né, nas próximas semanas, é o Millrose Games, que faz parte, né, faz parte da World Athletics, World Indoor Tour da World Athletics, né, que agora no dia 1º de fevereiro. E ele já anunciou um field bem forte para os 800 metros, com Cian McPhillips, com Mohamed Atawi, com Bryce Hopel, com Donovan Brazier, Ben Pattinson e Collie Schauman. Então, assim, todos esses que anunciando, com exceção do último, do Colin Schauman, todos correm na casa de 1:42. Então, vai ser uma prova extremamente forte, uma prova que deve ser muito disputada nesse Millrose Games, que vários recordes mundiais caem nessa prova, vários atletas buscam esse Millrose Games para participar, para fazer a sua prova indoor, né? Para tentar índice, para outras questões, né? Então é uma prova, é um evento muito forte do calendário nacional, do calendário mundial. Esse 800 aí promete muito, né? O Atawi que acabou de correr os 1.500, como a gente falou, para 3:35, já fez o índice para o campeonato mundial. Acredito que não vai competir o 1.500 mundial, né? Vai focar no 800. Mas atletas que estão treinando forte, a gente acompanha, eles estão aí desde de outubro, novembro, treinando forte para a temporada indoor, né? Que é um pouquinho diferente do nosso calendário aqui. Os atletas, eles não param ali final do ano, porque as competições já estão a toda na Europa e eles focam essa temporada indoor, o que alguns brasileiros aqui também fazem sem temporada indoor, né? Mas a gente, né? Cada um, Aqui né? no Brasil a gente consegue fazer temporada indoor em pista aberta, né? Exato, né? Então, para quem quiser acompanhar o nosso campeonato brasileiro de provas similares ao indoor, né, teremos ainda este mês em Bragança Paulista um campeonato brasileiro de provas similares. Isso parece uma piada, mas não é. É uma competição oficial de provas similares. O que são provas similares? Né? Não faço ideia. Mas, Fica o enfim, questionamento. provas numa pista normal, mas na distância de uma pista indoor. Então, são provas similares. Você corre um 3.000 numa pista outdoor, é similar a correr um 3.000 numa pista indoor, pelo que, né, nossa confederação ela faz essa junção aí, então. Mas aí é o seguinte, se você Eles faz o botam uma índice, tenda em cima, será ou não?
Se você faz o índice nesse campeonato, não vale para o Mundial Indoor. Então é uma questão que o atleta vai lá correr, mas né, não vale nada. Vai lá, corre, vai ser campeão brasileiro de provas similares ao indoor. Mas enfim, Uhum. coisas que a E nossa só, confederação faz. só para continuar aqui, só para dar essa informação que eu achei bem, eu tava buscando porque eu conhecia o Milrose Games há bastante tempo, uma prova que todo ano a gente fala aqui desse evento, que ele acontece dentro do Madison Square Garden, né? É um estádio, o ginásio mais famoso do mundo, talvez. E tu sabe quando é que foi a primeira edição do Milrose Games? Não faço ideia. 1914, a primeira edição do Milrose Games, faz mais de 100 Nossa. anos, 112 anos, numa conta rápida aqui, que acontece dentro do Madison Square Garden, o Milrose Games. Então, por isso que é uma prova tão tradicional, né? Uma prova muito antiga, uma prova uh, super disputada. Acredito que deve ter uma premiação muito interessante também para os atletas, porque já tem confirmado aqui na página deles, já está confirmado o Quincy Wilson, vai correr os 400, o Josh Kerr, mais esse 800 que eu acabei falando aí também, Andrew Berrosset, vai fazer a milha também, então tem vários atletas confirmados aqui no o campeão mundial no 110, o Cordell Tint já está confirmado também, então tem muita gente confirmada já no. Eles não anunciaram muitas mulheres ainda, tem mais anúncios masculinos aqui, mas aqui apareceu uma feminina aqui, Doris Lemengoli versus Jane Hansgreen no 3.000 rasos no Milrose Games. Então, eles estão anunciando bastante gente. Acho que todo mundo, né, do alto nível vai para o Milrose Games. Talvez seja a prova indoor mais antiga do mundo. Não sei, não quero me adiantar aqui, mas eu acredito que seja a prova mais antiga do mundo a ser feita de maneira indoor. Eu não sei se tem mais alguma coisa da temporada indoor que tu gostaria de falar, mas eu queria trazer trazer para a pauta aqui a Maratona de Doha, né, que aconteceu no último final de semana também, com bons resultados. Não sei se tu quer falar mais de indoor, tu fala, senão eu trago aqui já a Maratona de Doha. Pode seguir. Pode seguir, pode seguir. Então, a Maratona de Doha é uma maratona que surgiu, eu não sei qual edição que ela tá, mas ela surgiu ali quando o Haile Gebrselassie estava em alto nível, né? E eles tentaram, acho que por 2, 3 vezes, talvez mais vezes, levar o Haile para correr essa prova, para tentar bater o recorde mundial lá em Doha, né? Ele era meio que uma perseguição, assim, dos organizadores. Tem muito dinheiro lá em Doha, acho que era $1 milhão que eles davam para o recorde mundial lá em Doha naquela época, né? Há alguns, praticamente 10, 15 anos atrás. E só que é meio impossível correr em Doha porque é muito quente, né? A prova acontece, tentam fazer num horário mais cedo, mas a prova é muito quente em Doha. E eu assisti uma vez só a transmissão online dessa prova e ela é uma prova bem feia, sabe? É uma prova que ela acontece num deserto total, assim, ela não tem muita cidade, não tem muita paisagem, não tem meio nada, assim, é meio que um desertão. Não sei se mudou o percurso já, mas o percurso que tinha era um percurso plano, rápido. Que Elisa Bekele tentou correr um ano lá também, se machucou durante a prova, correu abaixo do recorde mundial, acho que até o 15, 20, e depois parou, sentiu. Mas dessa vez, o campeão olímpico, o Tamirat Tola, venceu a maratona de Doha e bateu o recorde da prova, com 2 horas, 5 minutos e 40 segundos, para ver o quanto é difícil, né? Que ainda hoje o recorde da prova é 2:5:40, bem mais lento do que as provas rápidas, né, do mundo. E foi uma prova dominada pelos etíopes, como geralmente é, uma prova dominada pelos etíopes no masculino, tanto masculino quanto feminino. Nós tivemos ali o Tamirat Tola com 2:5:40, o Assefa Bock com 2:5:55, o Bock Diriba com 2:6:26, Jim Kalem Ayele com 2:6:43, Baleu e Hunli com 2:7:07. Aí o primeiro que não é da Etiópia, da Eritreia, Okbi Kibron Ruesson com 2:7:55. Aí mais etíopes, o Mulugueta Debasso com 2:9:49, o Dessalem Girma com 2:10:43. Aí um queniano, Nicolas Kirwa, com 2:10:56, e fechando a 10ª colocação, o Wibe
Gebrehat Murutus, também da Etiópia, com 2:12:04. Então, dos 10 primeiros, 8 etíopes na maratona de Doha. E no feminino, a vitória foi com uma boa marca também, para não foi recorde da prova, mas com uma boa marca, a Tigist Gezerham, com 2:21:14, venceu a prova. Mesmo nome, Tigist Girma, 2:22:33 a segunda colocada. Muluhab Tsega, 2:23:21 a terceira. Aí a primeira queniana, que é a única não etíope no pódio, que é a Amana Mursi Kipiatit, com 2:23:43. Roman Gidey, com 2:25:29. Alem Tsehai Mekuria, com 2:26:18. A Alema Tagel, com 2:26:36. Sentayehu Leueten, 2:28:57. Ayantu Kumela, 2:29:31. E a Sinert Naga, com 2:36:48. Então, uma apenas não etíope nas 10 primeiras colocadas. A etíope venceu com um tênis da On Running, tá na mão dela aqui na prova, e o masculino eu não consegui ver qual é o tênis que o Tamiratola estava usando. Era uma Adidas, mas não sei qual Adidas, deve ser o Adios Pro, o Evo Pro, algum desses dois que ele estava usando para vencer a maratona de Doha. Não sei se tu acompanha alguma coisa da prova, se tem alguma coisa para acrescentar nesta cobertura da maratona de Doha. Boa, não acompanhei, mas bacana, né? Mais uma maratona forte aí, mundo afora. Bom, seguindo aqui nosso programa semanal, quero ver a opinião do Paulinho. Nós tivemos os indicados de melhores atletas do ano pela CBAT. Eu vou falar a categoria que eu quero saber. A gente teve aqui uma disputa de jovem destaque, treinador do ano, imagem do ano, clube formador, clube de alto rendimento, e assim vai. Mas vamos ao que interessa. Tivemos aqui atleta do ano masculino, mais fácil, tá? Acredito eu, que é unânime. Pedi pro Paulinho qual a sua votação, eu já tenho meu voto definido. Tivemos 3 candidatos. Um deles, o Alisson dos Santos, nosso medalhista no último Mundial, né, medalhista olímpico, vencedor aí de etapas do evento do Michael Johnson, Slam Track. Tivemos também o nosso Caio Bonfim também indicado, e o Luiz Maurício da Silva do dardo, que lançou muito longe no ano passado. Esses são os 3 candidatos. Seu voto, Paulinho, acho que esse é fácil, né? Eu acho que quem não der pro Caio Bonfim é maluco. O voto. Quem não votar no Caio Bonfim é maluco. Não tem como, não tem comparação, não tem pelo conjunto da obra. Caio Bonfim é o melhor atleta do ano. Caio Bonfim, as suas marcas podcast definiu o nosso campeão mundial, não tem como dar outra medalha para ele. Senão o ouro também nesta votação. Caio Bonfim foi medalhista de ouro no mundial e de prata, né? Então, ele que saiu do mundial com 2 medalhas e um título histórico para o Brasil. No feminino, tivemos 3 indicadas. Este é mais difícil, eu estava pensando até este momento, mas eu já tenho meu voto definido. São 3 as indicadas: a Juliana Campos, do salto com vara, a Núbia de Oliveira, né, mais conhecida pelos nossos ouvintes aqui, que é a nossa fundista, e Viviane Lira, da marcha atlética. A Juliana Campos, né, fazendo um resumo aqui para os nossos ouvintes também, enquanto ouvem definirem o seu voto. Juliana Campos, que este ano fez um baita de um PB, saltou 4,76, foi para o Mundial e infelizmente não chegou na final do Mundial, mas mesmo assim, no ranking desse ano do mundo, entre as melhores pela marca, ela é a 9ª do mundo, no ranking top list. A Juliana, então, que se mudou para a Itália no ano passado, e essa mudança deu muito certo, saltou 4,76. O recorde brasileiro e sul-americano é da Fabiana Müller, 4,87. Mas a Juliana, creio que tem muito potencial para tentar chegar próximo a esse recorde da Fabiana Müller. Núbia de Oliveira, né, campeã sul-americana dos 10 mil metros no ano passado em Mar del Plata, correu muito bem 10 quilômetros na rua no Japão ano passado.
Melhor brasileira na São Silvestre, ganhou diversas meia maratonas, ganhou o Troféu Brasil nos 5 mil metros e nos 10 mil metros. E né, no Mundial acabou não indo tão bem, mas a gente sabe que né, teve um ano também muito brilhante aí, a Nubia de Oliveira. A gente torce sempre muito por ela, nossa melhor fundista disparada hoje no Brasil. E a Viviane Lira, que já há algum tempo vem sendo destaque do nosso país na marcha atlética, também foi muito bem ano passado, né? Ficou no Mundial do Japão ano passado. Ela foi 12ª nos 20 quilômetros de marcha e 13ª nos 35. A gente sabe que então ela ficou entre as 15 melhores nas duas provas. Viviane Lira também campeã sul-americana ano passado, fez um baita ano aí, correu e marchou no final do ano agora, 14 de dezembro de 2025. Ela venceu um 35 quilômetros, uma etapa do Tour de Marcha Atlética do Mundo na Irlanda, do ano passado. Ela acabou vencendo aí uma das etapas. Então, muito bem, Viviane Lira. Essa eu acho que é bem mais parelho, né? É bem mais difícil a gente dar uma opinião, mas nossos ouvintes já devem ter definido neste momento, e o Paulinho também. E eu já dei meu voto definido, já logo transmito ele. Eu acredito que esse voto é muito mais complexo, ele é bem mais difícil, assim. Mas aí eu penso que a Núbia, ela fez grandes marcas aqui dentro do país, né? Ela conseguiu vitórias impressionantes, foi a melhor brasileira na São Silvestre. Mas a Núbia no Mundial ela não conseguiu correr, né, o que se esperava dela no Mundial. Foi muito aquém a marca dela no Mundial, talvez por uma série de fatores que né, a gente não sabe o que aconteceu, mas esperava-se mais da Núbia no Mundial também, assim como da Juliana, também esperava-se mais no Mundial da Juliana, pelo menos um PB, é o que a gente sempre espera quando o atleta vai para o Mundial. Fez uma grande marca, fazia muito tempo que alguém não saltava tão alto no salto com vara do Brasil. Então acho que ela realmente talvez fosse merecedora desse voto, mas eu acredito que também o Brasil está se tornando o país da marcha, porque para mim o meu voto é para Viviane Lira, que é uma pessoa extremamente constante, que a gente falou, venceu uma etapa do Mundial de marcha, né, no final do ano, final de temporada. Acho que tem um peso maior as conquistas e as colocações da Viviane Lira com relação às outras atletas, né, que estão disputando na final. Então, meu voto para Viviane Lira pelo conjunto da obra do ano inteiro. Acho que ela foi muito mais destaque do que as outras atletas, transformando o Brasil no país da marcha, já que vamos receber, né, aqui no Brasil, né, um campeonato importantíssimo de marcha agora em 2026. Bom, eu vou votar na Juliana Campos. Ela que, embora no Mundial se esperava muito que ela fosse finalista, ela voltou a colocar o país aí no radar do salto com vara, saltou diversas vezes acima de 4,60, que já é uma grande marca. Ela acabou no ano, como eu disse, né, em nono lugar do mundo. Então ela é a nona melhor saltadora com vara do mundo. Infelizmente, no Mundial, a gente sabe que chegar às vezes com uma grande marca tem uma pressão, ainda mais no Brasil, em que a gente tem poucos nomes, né, que tem chances de medalha. A Juliana estava nesse radar, assim como o Luiz Maurício também chegou no Mundial com muita chance de medalha, com muita expectativa, e acabou também não sendo nem finalista. Mas mesmo assim, embora a Viviane Lira sou fãzaço, tanto dela, tanto da Núbia, e a Vivi é muito constante, né? Tá sempre super bem. Eu acho ainda que a Juliana fez um grande ano aí no salto com vara e torcemos que no próximo ano, agora em 2026 ela já começou, inclusive, a temporada indoor, ela já saltou 4,45 na Itália, agora dia 11 de janeiro, e creio que ela vai ir para o Mundial Indoor, e o Mundial Indoor a gente sabe que é sempre mais aberto, creio que a Juliana aí agora com mais experiência, né, cada vez mais, tende a participar dessas grandes competições com melhor rendimento, então meu voto é no Juliana. Paulinho votou na Vivi, então esse prêmio realmente vai ser difícil, né? Não sei o que a CBAT vai definir, eu acho que o voto são alguns jornalistas, alguns treinadores,
mas realmente é mais aberto. Diferente do masculino, né? Que o Caio Bonfim tem nosso coração e ele já é o nosso campeão independente da situação. Exatamente, eu acho que o Caio Bonfim, ele tá sendo, apesar do Alisson dos Santos também ser um monstro, né? Eu acho que o Caio Bonfim ele tá um patamar acima, né, a nível mundial, do que os demais atletas brasileiros. Então, este podcast é Caio Bonfim até debaixo d'água. Mas é isso. Esses são os melhores do ano da CBAT. É um pouquinho atrasada, já estamos. Acho que a premiação vai ser quase em fevereiro. Mas também, né, temos que ter compreensão com a nossa confederação que vem passando por diversos problemas, Paulinho. A questão de corrida de rua. Corrida de rua no Brasil está dando o que falar. Para quem acompanha aí o programa Corrida no Ar do nosso amigo Sérgio Rocha, cada coisa que está se vendo que eu, assim, ó, eu não acredito às vezes que algumas pessoas com mínimo de compreensão consigam fazer, mas é gente ignorando totalmente que existe, né, um regramento da World Athletics, da Confederação Sul-Americana, da Federação Sul-Americana, da Confederação Brasileira, e que simplesmente para você fazer uma corrida de rua, você não pode tirar as regras da sua cabeça. Né? O Paulinho, como organizador, sabe que para organizar a maratona de Porto Alegre, para validar os resultados, você tem que seguir diversas normas que estão escritas, e aí tem que fazer alguns pagamentos, né, de autorizações, tanto para a prefeitura quanto para a própria CBAT, o Permit, para a World Athletics. E a gente está vendo um movimento aí de algumas federações pelo estado ignorando isso. Porque entre concordar e não concordar, você tem que seguir, né, aquelas normas. É óbvio que eu entendo. Eu também muitas vezes não concordo com algumas coisas que estão ali. O Paulinho creio que também não. Principalmente com o permit, né? A gente tem algumas questões, mas é hoje o que é imposto e não tem o que fazer. Mas a gente está vendo aí nos últimos dias São Paulo, né, criando algumas regras que não vão ao encontro das regras da CBAT, né, criando algumas regras relacionadas ao permit, que simplesmente numa conta rápida conseguiria arrecadar da São Silvestre em torno de 250 mil reais de permit, o que não faz nenhum sentido, né, a federação recolher este valor. E a gente está vendo também uma polêmica no Piauí, para quem quiser acompanhar aqui, como não existia lá uma federação atuante, não era cobrado o permit dos organizadores de corrida de rua. O ano passado foi criada, então, né, a Federação do Piauí, regularizada, e aí seguindo o que todos os estados fazem, que é pagar o permit para ter as corridas de rua, o que é obrigatório, embora muitas a gente saiba que não pagam o permit, mas que é obrigatório. Os organizadores de corrida de rua do Piauí se revoltaram por ter que pagar algo que todos os organizadores pagam, e aí criaram uma federação de corrida, Federação do Piauí de corrida de rua. Então, um negócio que eu nunca tinha visto. E essas são as duas polêmicas. E eu não sei o que o Paulinho acha sobre isso, mas também mais detalhes de tudo isso, quem quiser acompanhar, vai lá no Corrida no Ar, que tem muitos detalhes lá, o Sérgio Rocha falando. Eu vi, na verdade, a notícia da Federação de Corrida de Rua do Piauí, eu vi no Atletas News ali, eu não aprofundei muito, até nessa semana não consegui assistir nenhum Corrida no Ar News ainda. Geralmente eu assisto quando tô correndo, ou quando eu escuto quando eu tô correndo, ou depois aqui tomando café da manhã, e essa semana eu não consegui ainda assistir nenhum episódio. Vou fazer uma maratona dos episódios da semana, mas, cara, eu acredito que assim, a principal questão que me incomoda nas provas de rua com relação à federação, com relação ao permit bronze da federação, o permit prata e o permit ouro eu acho sensacionais, eu acho que são permits que eles ajudam muito, né, no crescimento do esporte, na questão da controle de dopagem que a gente comentou antes ali também. Só que eu tenho uma questão com o permit bronze que é bem importante, assim, eu acho que é muito jogar contra
porque eu acho incabível, eu acho imensurável, eu acho várias palavras com "in" no começo. Eu acho que a prova de rua, ela deveria ter medição. Independente do permit, a medição deveria ser obrigatória. Eu acho que, as provas lógico que tem provas de a rústica, que a gente chama aqui no estado do Rio Grande do Sul, que tem 6, tem 7, tem 9, tem 2.400, tem outras distâncias, mas eu acho que todas as provas que têm permit bronze deveria ter medição, e oficialização da prova. Porque eu acho que, por exemplo, se tivesse, a medição de todas as provas com permit bronze, nós conseguiríamos ter uma noção muito maior, de ranking brasileiro, de ranking estadual, de rankings de provas oficiais, aí sim com medição oficial, com permit oficial, porque não adianta nada ter o permit e tu não saber qual é a distância, sabe. Eu até é uma coisa que eu quero conversar até com os organizadores. Teve uma prova aqui em Porto Alegre no ano passado, que é uma prova muito grande e que é uma prova que a gente vai utilizar ela como preparação para todos os atletas da assessoria para correrem, a maratona de Porto Alegre. É a última meia maratona aqui que vamos correr antes da maratona de Porto Alegre. E o ano passado, por exemplo, essa prova teve 5, 10 e 21, é um circuito gigantesco brasileiro, e nenhuma das provas teve a distância certa. Todas as provas tinham a menos, sabe. Então, eu acho muito complexo do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de atleta mesmo, de atleta profissional, de atleta amador, tu correr uma prova que não tem a medição, não tem, né, o GPS a gente sabe que não funciona, já falou sobre isso 200.000 vezes aqui nesse podcast, mas eu acho que a federação deveria sim cobrar a aferição. E como cobrar a aferição? Eu acho que deveria ser obrigatório, a CBAT deveria baixar uma norma obrigatória que pelo menos cada estado tivesse um medidor para fazer as medições das provas que acontecem nesse estado. Porque, por vezes, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se agora tem, eu não tenho certeza se já tem um medidor no Rio Grande do Sul, mas nós não temos medidores oficiais da CBAT no Rio Grande do Sul. Então, toda vez que você vai medir uma prova aqui, tu tem que trazer o de Santa Catarina, o de São Paulo ou do Rio, que são onde tem medidores. E é isso, claro que isso vai onerar, porque tu vai ter que trazer, vai ter que pagar passagem, vai ter que pagar diária, vai ter que pagar hospedagem, vai ter que pagar alimentação. Então, assim, tu tendo alguém dentro do estado, tu reduz muito os custos. Mas a CBAT não faz curso de medidor, a CBAT não agiliza processos de medição, né? As federações, as próprias federações ali que estão recebendo esses permits bronzes não fazem cursos de medição, não abrem curso de medição. Eu sou um cara que eu faria, na hora que abrisse um curso de medição, um curso de medidor, eu faria para ter esse certificado, para poder medir provas dentro do Rio Grande do Sul, ou dentro do Brasil, que fosse, mas é muito complexo essa situação. Então, enquanto não se normatiza essas questões, principalmente da medição, porque muitas vezes o delegado técnico vai lá, cara, ele não sabe a distância da prova, ele não sabe quantos inscritos, ele só vai saber quantos inscritos tem, vai dar uma olhadinha ali para daqui a pouco desclassificar alguém que está correndo com fone, que está correndo com o celular, que acompanhou, teve ajuda externa, tal, mas mais nada, sabe? Não tem, não dá uma volta no percurso. Então, assim, eu acho que falta sim eu acho que mesmo que o onere que passe de 4.500 para 5.000 ou para 5.500 com a medição, eu acho que é uma coisa que todas as provas deveriam ter, sim, medição oficial para saber se tem 5, se tem 4.990, se tem 7, se tem 7.200. Eu acho que todas as provas deveriam, sim, ter medição, as provas que têm permit. E para a prova fica muito mais confortável ser distância a menos, que daí agrada o corredor vai postar lá que fez o melhor marca da vida, do que a mais, né? Então a gente vê muito essa questão aí, porque se a prova tem 5 quilômetros, mas no GPS do fulaninho dá 5.100, meu Deus, não, acabou o mundo. E ele posta lá que correu 5 quilômetros, a passagem do relógio, né? Ele não vai postar o resultado oficial. E a gente sabe, né? Pô, a maratona. Quanto deu a tua maratona aí, Paulinho, de distância? Quanto De correu? distância deu 42.500 e pouquinho. E 500 e aí, tava pouco, é. errado, né? Tava errado. Pelo Teu GPS, relógio tava minha certo. maratona, pelo meu GPS, a maratona é 2:38. Já dá pra postar na bio, Dá para 2:38. mentir já. Pelo meu Garmin. Então é isso, né? Enfim, coisas que tem pra melhorar, mas que a gente tá vendo aí
algumas questões relacionadas ao permit e principalmente o que me causou estranheza foi o estado de São Paulo, né, criando algumas normas um pouco confusas e querendo arrecadar um valor maior do que as provas têm que pagar. Porque se cobrar ali, na verdade, um cálculo que era R$ 4 por atleta, né, a arrecadação é muito grande e às vezes não vai ter o retorno, né? Porque um permit bronze não tem nem exame antidoping incluso, né? Fica um pouco difícil, né? Realmente é um pouco revoltante para os organizadores também, né? E, e também não a questão da segurança para a prova, mas o permit bronze ele nem valida, né? a- as Exato. provas pela questão da marcação, né? Então tu paga 4.500 ali para ter um permit bronze, que é obrigatório, mas a distância não vai ser oficial, o que prejudica tanto os atletas profissionais quanto os amadores, né? Porque o amador ali vai correr uma meia maratona com permit bronze e às vezes não vai ser válida aquela meia maratona para tentar, né, participar de outra prova, tentar um índice. Então tudo isso é importante. E aí só no permit ouro e no permit prata que vai ter o antidoping e que as distâncias serão oficiais. A gente espera que no Brasil tenham mais provas, porque até agora na São Silvestre, né, para a elite também foi difícil. Muitos atletas não tinham Exato. marcas, né, nos 10 quilômetros para tentar ser do pelotão de elite, justamente por ausência de provas oficiais que eles poderiam ter participado para validar esse resultado. Então a gente vê muito isso no Brasil, essa ausência aí de provas oficiais. E aí é um movimento, né? As pessoas que medem esse percurso são pouquíssimas pessoas no Brasil. E no Rio Grande do Sul a gente vê quase. Eu acho que, na verdade, tirando as maratonas e as meia maratonas do evento, né? Tanto da maratona de Porto Alegre quanto da New Balance, a gente não tem mais nenhuma prova, né, que tenha uma distância oficial durante todo o ano. Né? Então, imagina, são 2 provas só Tem a meia do no mundo mercado. aí de. Então, a meia do mercado também. Então, são 3 provas aí no mundo de. Não sei quantas provas tem no ano, mas 500 provas no ano, né? São 3 que tem o permit, que são oficiais, que dá para contar com a distância. Né? Esperamos que isso vá melhorando. Agora que cada vez mais as pessoas também estão entendendo, né? Que existem normas, que existem regras. Os organizadores também, né, entendem que não é só criar lá um CNPJ e organizar uma corrida, existem coisas mais complexas que isso. Enfim, vamos torcer que tenham mais provas oficiais. Mas se você quiser correr uma prova oficial, tente ir para a pista, corra lá, e aí sim você consegue colocar na sua bio bonitinho uns 5.000 metros, uns 10.000 metros, quanto você correu, porque, né, as provas aí sempre, elas... É difícil, né, ter exatamente ali uma prova não oficial, os 5 ou 10 quilômetros. Inclusive, eu tava conversando com o pessoal que vai fazer a maratona de Boston e a gente tava tentando encontrar uma meia maratona, né? Para encaixar dentro do período de treinamento para maratona. E no Rio Grande do Sul não tem nenhuma meia maratona que a gente possa correr nesse meio tempo aí. Aí eu fui pesquisar em Floripa, Curitiba. Floripa eu acho que não tem nenhuma que seja oficial mesmo medida. E daí Curitiba tinha uma meia e São Paulo tinha uma meia também oficial, dentro desse período que a gente buscava. Aí um dos alunos falou assim: Ah, Matei, eu não vou citar aqui qual é a prova, mas um dos alunos falou assim: Cara, vamos fazer a maratona lá, essa daqui que vai ter aqui no Rio Grande do Sul, que é mais perto de casa, a gente vai ali, faz e corre. Eu falei: Cara, beleza, vamos lá e corremos essa meia maratona. Mas aí ela pode ser que ela tenha 20.900, 20.700, 21.400, 23, 22,5, ninguém sabe qual é a distância que vai ter. Porque, por exemplo, aquela meia maratona que nós corremos não, tu correu 5 km, eu corri a meia no ano retrasado, agora em 2024, naquela cidade com trânsito aberto, aquela meia maratona lá deu 20.900, se não me falha a memória, no GPS. Então, significa que devia ter, sei lá, 20.700, 20.500, 20... Então, assim,
aí também tu não consegue aferir uma marca. Lógico, tu consegue fazer uma aproximação pela marca do GPS, tu consegue fazer, né, ter uma noção do que a pessoa está rendendo naquele momento, acompanhando de quilômetro a quilômetro, mas tu não tem o dado fidedigno que é de uma prova oficial. E daqui a pouco tu bater um RP numa prova que marcou 20.900, vai demorar para tu bater numa prova oficial daí. Exatamente, né? A gente tá muito carente de provas oficiais. Enquanto tem tantas provas, né? Todo final de semana tem muita prova em todo o Brasil, muita prova. Mas provas oficiais mesmo são poucas. E eu acho que por isso, né, que a gente vê as maratonas principais, as meias maratonas principais do Brasil crescendo tanto, porque as pessoas acabam selecionando, né, as provas que tem o permit, que são oficiais, que a marca vai ser validada, e correndo, a gente vê esse crescimento aí muito grande. Não sei quantos já, qual que é a expectativa da Maratona de Porto Alegre, quantos inscritos já temos, mas é muita gente, né? A gente tem em torno de 22 mil pessoas já inscritas na prova e o limite é 30 mil. Olha aí, por isso, usem o cupom CURTS. Ah, não tem cupom. Ainda não tem. Vou liberar, hein? No último lote vou liberar o Curtis 10, então. Mas Tá assim, combinado ó, aqui. Meu blogueiro favorito. mas assim, ó, gente, uma coisa que o Paulinho adora, vão lá no inbox dele e peça desconto. Peça descontinho lá, o Paulinho adora isso, eu sei que ele adora, ele responde todo mundo. Então, assim, quem tá nos ouvindo vai lá na caixinha dele do Instagram, Paulinho, dá um descontinho aí, cara, na inscrição. Pô, eu sei, tá meu amigo, gosta de mim, dá um descontinho. Não, o descontinho não é nada. O pior é a cortesia, né? O pior é a cortesia. O pior é o Ah, cara falando assim, cara, eu te vi uma vez na rua correndo, tu passou correndo por mim, me dá uma cortesia. Cara, isso é difícil. É complicado. Tipo assim, eu nem tenho acesso às cortesias. Mentira, eu tenho sim, mas eu não tenho, eu não dou cortesia para ninguém. As cortesias que elas estão sob minha responsabilidade, elas sempre quem dá é o pessoal do marketing, passa por mim. Eu por vezes autorizo ou não a cortesia, porém eu pessoalmente, por exemplo, não dou cortesia para amigos, não dou cortesia para parentes, não dou cortesia para absolutamente ninguém, porque quando eu vou na profissão deste amigo, deste parceiro, deste companheiro, ele não me dá cortesia no serviço dele também, né? Então, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua maneira de sobreviver. Então, a cortesia é um negócio que eu não gosto e fico chateado, inclusive, quando a pessoa me chama no Instagram ou no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, para o qual eu não dei o meu número, a pessoa me chama, manda um áudio. A primeira interação da pessoa comigo é um áudio e ela me manda aquele áudio e ela fala assim, cara, lembra aquela vez lá em São Cepé que a gente se encontrou? Cara, então assim, eu tô precisando de um favorzão teu, assim, eu escrevi errado. E, tipo assim, cara, eu não vou furar o regulamento porque tu é meu amigo, eu não vou furar o regulamento se tu é gente boa, se tu é chato. Então, assim, descolem o profissional do pessoal. A gente pode sair, tomar um refrigerante, dar risada, mas isso não significa que eu vou fazer diferente para ti, porque a gente se conhece. Então, eu sou o cara mais chato do mundo com relação a regulamento. Então, não me peçam, porque eu não vou responder, provavelmente, e se eu responder, responderei de forma negativa. seguindo esse assunto, para encerrar, nós temos ainda uns 8 minutinhos. Eu queria que o Paulinho aí recordasse, já que estamos nesse assunto aí mais descontraído, eu sei que o Paulinho recebe muitos e-mails de pessoas pedindo elite, e nós não vamos citar nomes, obviamente, porque o jurídico já informou aqui no meu ponto que não é correto, né, para a gente se proteger aqui no nosso programa. Mas, Paulinho, conte para nós os e-mails mais bizarros que você já recebeu, solicitando elite, principalmente, ou que tenha outras solicitações, mas eu sei que da elite as pessoas, elas. Existem alguns e-mails bem engraçados, né? Então, se tu quiser nos contar aí nesses últimos minutinhos o que você já leu dos seus e-mails pessoais e que você não pode, infelizmente, né, postar nada, mas aqui você pode contar porque as pessoas são anônimas e ninguém vai saber quem é. Então, só para contextualizar para as pessoas, tá? Geralmente quando a pessoa, porque assim, a inscrição da elite da maratona, não tenha medo do mercado também que tem elite, mas principalmente da maratona, as pessoas elas fazem direto pelo site lá a inscrição, né? E elas
anexam o seu comprovante da World Athletics ou da CBAT ali, de provas que elas competiram, né? E que tem as suas marcas oficiais ali, digamos assim. E aí, por vezes, as pessoas me mandam um e-mail antes de ir lá fazer esse anexo lá no site da inscrição. E aí eu copio e colo para todas as pessoas desta forma, Guilherme Curtis. Eu vou ler com atenção, é um texto um pouco longo, mas eu vou ler para ti. Boa tarde. A inclusão no pelotão de elite da Maratona Internacional de Porto Alegre deve ser solicitada diretamente no site oficial da inscrição do evento. Bota o link abaixo. Atenção aos critérios. As marcas mínimas são obrigatórias e devem ser rigorosamente cumpridas. Serão aceitas apenas marcas obtidas em provas, nível prata ou nível ouro da CBAT, ou provas internacionais homologadas pela World Athletics. As marcas precisam estar disponíveis no perfil do atleta no site da CBAT. E aí eu mando o perfil do atleta, a página onde encontrar o perfil do atleta. Marcas mínimas exigidas, conforme o regulamento do evento. Pelotão de elite masculino, marcas obtidas entre 2024 e 2026 em provas oficiais. Maratona, 2:24:00 ou abaixo. Meia maratona, 1:09:00 ou abaixo. 10 km, 30:30 ou abaixo. Pelotão de elite feminino, marcas obtidas entre 2024 e 2026 em provas oficiais. Maratona, 2:57:00 ou abaixo. Meia maratona, 1:22:00 ou abaixo. 10 km, 37:30 ou abaixo. Procedimentos importantes. A escolha do pelotão de elite deve ser feita no ato da inscrição. O atleta deverá realizar o upload do currículo esportivo contendo melhores marcas, perfil no site da CBAT e ou World Athletics, marcas obtidas em provas oficiais. Após a análise do currículo, a inscrição poderá ser confirmada ou cancelada. O retorno acontece em até 7 dias após o envio da inscrição. Fique atento ao seu e-mail. Esse é o e-mail mais claro do que água que eu encaminho quando as pessoas me solicitam enviar o currículo para totalmente explicativo, né? E aí acontece o seguinte: acontece aquele e-mail do cara que manda assim, cara, olha só, minha melhor maratona é 3 horas e 2 minutos, mas eu tô treinando muito bem e eu acho que eu vou correr abaixo de 2:24 na prova. Tu poderia me dar a elite? Não poderia dar elite, porque tu não tem uma marca exigida, uma marca mínima exigida. Ou então aquela pessoa que fala assim: eu tenho 2 horas 25 minutos e 2 segundos. Mas é 2:24. Tu viu ali que é 2:24 ou abaixo. Ou então a pessoa que fala: eu tenho 2:24:48. É 2:24 ou abaixo. Então, assim, as pessoas elas mandam e-mails assim extremamente criativos e extremamente solicitando algo que não está previsto no regulamento, porque assim o pelotão de elite ele já é selecionado dessa forma porque as pessoas a gente precisa ter um número limite de atletas nesse pelotão de elite. Todos os atletas que correm na elite eles não pagam inscrição, né? Eles conseguem a inscrição por méritos e no Brasil a gente não tem atletas profissionais o suficiente para fazer pelotão de elite. Então, o pelotão de elite é apenas uma largada mais à frente de acordo com um critério técnico pensado e feito pela organização do evento. Então, assim, eu recebo muito também, daí no upload lá que eles fazem no site, eu já recebi a carteira de identidade, eu já recebi a carteira de trabalho, eu já recebi uma folha em branco, eu já recebi a foto da pessoa, eu recebi várias coisas lá. E aí, tipo assim, eu ainda vou ali, pesquiso, dou uma olhada, entro no site da CBAT, eu tento, sabe? Eu tento ajudar aquela pessoa, por mais que ela daqui a pouco não consiga enviar aquela da maneira correta, eu tento, eu vou lá no site, tento fazer e tal. Já tive pessoas que estavam suspensas por doping, tentando fazer a inscrição na maratona. Teve uma pessoa que me mandou, sem brincadeira, 32 e-mails. 32 e-mails uma pessoa me mandou solicitando o pelotão de elite. Porém, o que acontece, tá? A gente fala ali em provas oficiais. Aí a pessoa me manda assim, eu corri uma meia maratona em, sei lá, São José do Ouro, sei lá se essa cidade existe, São José do Ouro, eu corri uma meia maratona lá, e eu fiz 1:07 lá. Aí tu entra no site da CBAT, a melhor marca do cara é 1:12.
Aí tu pensa assim, cara, a prova não tinha 21, a prova tinha é aquilo que a gente falou, a prova não era oficial, não tinha 21. Então tu pode ter feito a marca que foi, mas tu não tem a marca mínima, eu não tenho como te aceitar, né, por uma prova oficial. Porque não adianta nada eu botar uma pessoa para largar no pelotão de elite e daqui a pouco, né, o cara vai chegar lá, não vai nem entrar no pódio na sua faixa etária. Então é complexo. Mas a gente recebe muitos e-mails criativos. Eu até estava tentando achar algum dos e-mails criativos para ler aqui, mas eu não encontrei nenhum assim aqui nas últimas da minha caixa de entrada aqui, mas as pessoas elas são extremamente criativas no e-mail que eles enviam para a gente aqui para tentar esse pelotão de elite. Mas a gente nega às vezes com dor no coração, mas a gente acaba negando porque é um funil, a gente precisa, né, das pessoas terem a consciência de que elas só podem participar do pelotão de elite tendo cumprido uma série de requisitos anteriores. Exatamente. Estamos encerrando. Como de praxe, vamos ler aqui os comentários do YouTube do último episódio. Começando aqui pela nossa ouvinte Mariana Fritz. Vamos fazer uma excursão FS mais Winners para os 10 quilômetros de Valência. Henrique Joner comentou. E esse comentário aqui eu quero que o Paulinho responda. Paulinho, quando sai uma prova oficial de 5 e 10 quilômetros do Corpa? Henrique, baita pergunta. E aqui, pressão do Paulinho. Faz um 5 aí, Paulinho, oficial, cara. Pô, ajuda nós, ajuda nós. Tu sabe que a semana passada, ou semana retrasada, o Doidos por Corrida me mandou uma mensagem. Eu sei, justamente. eu sei. Hã? Eu sei, ele me mandou até um print. Tô aqui, ó. Ele disse, ó, Kurtz, quem sabe, ajuda nós aí. Eu disse, vou ajudar. Eu acho que. E aí tem a questão da medição, né, que a gente comentou antes, de não ter um medidor oficial no Rio Grande do Sul, de que isso acaba custando um pouco mais, né, do que a organização prevê. Na planilha, às vezes, é difícil de fechar a conta, mas assim, eu tenho a ideia. Eu tenho uma ideia que eu não posso falar, porque se eu falar aqui no ar, daqui a pouco alguém escuta e copia e faz antes de mim, então eu não posso falar. Mas existe uma ideia, já existia no ano passado, já na meia do mercado, de fazer de ter essas provas oficiais de 5 e de 10. Mas existe sim uma ideia de fazer provas oficiais, medidas aferidas, válidas por algo, junto com esses eventos grandes que a gente organiza. Para 2026, talvez não, mas para 2027, vamos tentar de todas as formas possíveis, colocar provas oficiais também nos 5 quilômetros e nos 10 quilômetros para deixar o evento completamente ok, né, com relação a isso. Se tiver, daí me manda o e-mail ali, eu mando o currículo para tentar a Elite daí também. Daí eu vou negar. Seguindo aqui, o Jesus Maciel mandou os seus emojis tradicionais. O Jorge Ferrari Freitas, nosso ouvinte também, de sempre, fez 3 comentários. Corredor de trail runner correndo abaixo de 28. Ele também escreveu 10 quilômetros de Valência se superou. O pessoal bateu RP cortando caminho pelas calçadas. Pelo amor, vocês não viram? Bom, a gente viu, né? Eu vi um vídeo, e aí a gente não pode afirmar que foram todos os atletas que fizeram isso. A gente viu um vídeo de alguns atletas que sim subiram na calçada. Era um vídeo para mostrar que um português, eu acho, foi o correto. Não, espanhol, espanhol. Espanhol, ele foi certinho, único dentro daquele grupo. Então a gente não sabe, né, se todos fizeram isso, se os líderes fizeram isso. Eu acho que os líderes não fizeram, porque o carro devia estar junto com eles, a moto verificando, filmando. Mas enfim, né, aconteceu isso mesmo, né, em alguns outros atletas que aquele trecho em si eles ganharam os metrinhos, mas não sei se foi também em outros trechos da prova, quantidade de pessoas. Mas isso realmente aconteceu e tem um vídeo provando. Isso é mais comum do que vocês imaginam, hein? Exatamente, é bem mais comum, né? E também o Jorge Ferrari escreveu: o sueco treina com o irmão do Jacobinho, Ingebrigtsen, aquele esquema de duplo limiar. Poderia me dar uma explicada como isso funciona? Enfim, primeiro, eu não. Ó, o Jorge falou aqui, né? Eu tinha visto uma matéria que o irmão do Ingebrigtsen, o Henrik, que é o mais velho, ele era o manager do sueco.
não sei se é realmente isso. Eu vi uma matéria assim que fonte duvidosa, tá? Mas pode ser que ele seja o treinador. Mas eu acho que se ele fosse o treinador do sueco, o sueco treinaria junto com o Ingebrigtsen, porque não treinaria à distância, né? O sueco, a gente nunca viu nada dele treinando junto com o Ingebrigtsen. O irmão mais velho do Ingebrigtsen, ele treina o Ingebrigtsen, o Jacob, então ele sempre tá junto, a gente vê os vídeos, eles treinando e tal. Eu acho que um atleta desse nível não treinaria à distância com o irmão do Ingebrigtsen. Mas pode ser, né? Mas pelo que eu tinha visto, ele era o manager do Ingebrigtsen agora, atualmente. E essa questão de duplo limiar, a gente até pode, com mais calma, a gente já está passando do ponto do nosso tempo aqui, mas no próximo episódio a gente traz esse tema e já aproveita e se alonga sobre isso, porque muitos atletas estão fazendo esses treinamentos, né, de duplo limiar, fazendo 2 sessões de tiro no mesmo dia, de manhã e de tarde, e a gente está vendo que o Jacob Ingebrigtsen, que foi não sei se um dos primeiros, mas um que a gente expôs isso de maneira mais explícita, deu muito certo, outros atletas estão copiando e também vindo dando certo, que é o que o sueco faz. O sueco também faz esse treinamento. Então, no próximo episódio, a gente pode falar mais sobre isso. Não sei se no Spotify tem algum comentário aí, se tiver o Paulinho. Não tem a Judy Paula, acho que não nos ouviu essa semana. Se tiver o Paulinho, pode ler, senão a gente já encerra. Estamos passando de Não 1 hora. apareceu aqui, pelo menos, os episódios. Eu acho que acho que a galera ficou chateada com tanto que tem pouquíssimas, bem menos streamings do que o normal. Acho que a galera ficou chateada com o episódio não ter chegado até o final. Mas esse está até o final e a galera com certeza vai aproveitar de um grande episódio que foi este último de As Suas Marcas Podcast. É isso. Um grande abraço a todos. Semana que vem estamos de volta e nos escutem, comentem, que lemos os comentários de vocês. Escreva aí para nós objetivos do ano, quais provas irão correr, que a gente lê aí os comentários de vocês. Eu acredito que a gente podia ler os comentários em algum momento do programa, que não no final. A gente podia ler no meio, uns dias no começo, uns dias. Porque daí eles nunca sabem aonde vai estar os comentários. E aí a gente prende a atenção deles durante todo o podcast. Acho que é uma boa ideia. Mas vou aqui também dando tchau para vocês. E semana que vem, com certeza ou não, voltaremos para este podcast. Forte abraço para todo mundo aí. Até mais.